numa casa de profeta, mas ele mesmo não tinha tido ainda, Neto, uma experiência profunda com Deus. Que silêncio. Porque parece a realidade de muitas pessoas que está crescendo no ambiente de treinamento, mas pasme, está ministrando, veja, não é? Ministrava, leia comigo o texto. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, ele ministrava. Mas, no capítulo 3, é que vai dizer que o Senhor estava chamando ele. Chegou a hora de um encontro, amém? Chegou a hora de um encontro do natural, do comum com o sobrenatural. É a hora que nós saímos, tá? Daquilo que nós estamos acostumados, sabe? Mas eu aprendi assim na minha igreja, onde eu era, onde eu fazia, onde eu congregava era assim, onde eu fazia era assado, eu aprendi assim de um pastor que eu tive, e foi. Mas durante todo esse treinamento, chega um momento que Deus mesmo vai falar com você. E aí não é sobre o treinamento que você teve, não é sobre o que você ministrava, pois ele quando jovem ministrava. Diga assim, ele quando jovem ministrava. Mas ele ministrava, pastor Valdemir, por amostragem, não era por amostração. Ele ministrava por amostragem, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Ele via como fazia e copiava e fazia. Você vê no Instagram crianças pequenininhas falando em línguas, profetizando, pregando, coisa mais linda do mundo. Caleb faz, Caleb imita um bocado de vocês aqui, viu, gente, em casa, viu? Brincando, imita as línguas das pastoras. E eu digo, menino, Jesus vai te pegar. E ele, tá nem aí, irmão. Se eu botar aqui, todo mundo dá glória a Deus, diz que é o Espírito Santo, mas ainda não. É treinamento, ele está vendo como se faz. E ele pode chegar e ministrar aqui. Você pode chegar e ministrar aqui, mas deixa eu dizer algo para você. Vai chegar uma hora que Deus vai falar com você. Amém, queridos? Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Tá? Veja que coisa interessante. Eu iria fazer um contraponto dos filhos de Eli, mas eu não vou fazer. Eu quero simplesmente refletir com você sobre essa ideia profunda de que você está ali treinando, de que você está fazendo, de que você está exercendo aquela atividade, mas ainda lhe falta algo. Eu não sei se você está aqui nessa noite e está sentindo isso, tá? Ou está vivendo esse ambiente, tá? O ambiente do treinamento, sabe, tem hora que cansa, quando você faz sem ouvir a voz de Deus. Porque aí você vai fazendo sem entender o propósito. Você vai fazendo sem entender o objetivo, tá? Samuel estava diante de um cenário caótico. Ele estava na casa de um profeta, de um sacerdote, que os seus filhos haviam caído, haviam pecado, roubavam as ofertas, se prostituíam com as irmãs dentro do templo. O pai não os punia, não os disciplinava. E o Senhor havia perdido o prazer naquele ministério. Então, vem o Senhor e redireciona a sua fala. De vez de falar com o sacerdote, fala com o aprendiz. De vez de falar com o sacerdote, fala com o aprendiz.
E ele chama Samuel, Samuel não discerne. Samuel não compreende. Samuel não sabia nem discernir a voz do sacerdote e da voz de Deus. Ele não conseguia discernir de tão neófito, de tão novo na fé que ele era. Ele não sabia discernir nem a voz mesmo natural de Eli e da voz de Deus. Ele simplesmente estava num piloto automático. Diga, num piloto automático. Somente chamaram, ele não discerne qual é o timbre de voz. Não, essa voz não é. Essa voz não é de Eli. Mas o piloto automático, o ambiente de treinamento, coloca você num piloto automático. E aí, o que importa para ele é agradar aquele que está lhe treinando. E ele vai logo e diz, estou aqui. Por 3 vezes, ele repete, estou aqui. Porque o objetivo dele era agradar aquele que estava treinando ele. E aí chega o momento que ele recebe a devida instrução. Ele recebe a devida instrução. E ele fala para ele, olha, vai lá. E quando a voz falar contigo, tu diz assim, fala que o teu servo ouve. Curioso, né? Ele disse, agora no outro dia tu me diz tudo que ele disse para tu. Me conta toda a história. Mas imagine agora no ambiente profético, você receber informações caóticas, segredos do coração de Deus. Aquele menino, um jovem, que foi entregue para o serviço do Senhor, que foi colocado ali à disposição de Deus, ele recebe uma orientação divina contra a própria casa do sacerdote que ele estava recebendo um treinamento. Ele é levantado como um juiz de Israel. Ele unge os primeiros reis de Israel. Ele era reconhecido, seus filhos também pecaram. Mas ele era um homem temente. Ele passou a ouvir a voz de Deus durante toda a sua trajetória de vida. Ele era o contraste dos filhos que caíram de Eli com o que Deus queria fazer através dos verdadeiros sacerdotes. Agora ele precisava de treinamento, diga treinamento. Ele precisava florescer no meio de um grande lixo. É verdade. Às vezes o cenário religioso da nossa nação está um grande lixo. Às vezes o cenário religioso da gente, de dentro da nossa casa, cenário espiritual, está um grande lixo. E Deus quer nos fazer florescer ali, como aquele que Ele está falando, assim diz o Senhor. Mas você precisa estar, diga assim, num ambiente adequado, recebendo os treinamentos adequados. Amém, queridos? Por quê? Porque você pode estar ministrando na casa de Deus, mas ainda não ouviu a voz de Deus. Você pensa que ouviu a voz de Deus, mas um dia Ele vai falar com você, plenamente, em alto e bom tom. E a sua vida vai mudar completamente. E você vai fazer não mais porque alguém te deu um comando, mas porque Deus está falando com você. Você vai chegar perante o Senhor e vai dizer, fala que o teu servo ouve. Amém? Deus quer
calibrar nossa audição. Amém? Deus quer calibrar nossa audição. Deus quer nos sintonizar com a voz dele. Isso é extraordinário. Por quê? Porque quando ele falava com aquele jovem, o jovem pensava que era o sacerdote. Estava dessintonizado. Ele não estava entendendo nem um timbre de voz. Existia, sabe, queridos, uma falta de experiência com Deus. Diga, falta de experiência com Deus. E Deus quer te dar muito mais do que os livros te dão, muito mais do que o seminário vai te dar, mas Deus quer te dar um ambiente profético, onde você vai entrar no seu secreto e Ele vai falar com você os próximos passos. Amém, queridos? Daniel, capítulo 10, quando ele escuta e ele recebe uma visão da parte do Senhor, na verdade, ele se propõe a jejuar 21 dias, 3 semanas. Ele se abstém de carne, de guloseimas e de perfume. Imagine, chegue perto dele depois, como ele deveria estar. E ali ele se reserva para um tempo de oração, para um tempo de consagração. Porque quando você vai ouvindo a voz de Deus, diga assim, os níveis vão aumentando. Amém? Tudo é ambiente de treinamento. Nosso sermão tem um ponto só, um ambiente de treinamento. Amém? Mas nesse ambiente de treinamento, Deus quer calibrar nossa audição. Diga assim, Deus quer calibrar nossa audição. Coloca as mãos assim nos teus ouvidos. Vou fazer igual a pastora Gisele botou aqui agora. Acho que ela pediu para... Eu gostei disso aí. Diga assim, Deus, calibra a minha audição. Fantástico, glória a Deus. O ambiente de treinamento, Deus quer calibrar a nossa audição. Amém? Ele ministrava, capítulo 2, verso 18. Antes de Deus falar com ele já estava treinado. Diga assim, ele já estava treinado. Já sabia cantar, pregar, já sabia mexer, né? Ele sabia como a igreja funcionava. Ele estava pronto. Só faltava uma coisa, pastor Elisângela. O ouvido dele ser calibrado. Tem gente aqui que já está treinado, irmãos. Eu posso soltar a chave da igreja assim, dizer, vou tirar 30 dias de férias ali. Eu tenho certeza que o que a gente sabe fazer, tudinho vai tentar fazer. Tem gente que até dentro do treinamento fala igual o pastor. Porque é treinamento. E é normal isso. Isso não tem nenhum problema. Isso não tem nenhum desmérito nisso. Estamos copiando os nossos mestres. Amém? Preste atenção como um filho fala parecido com o pai e com a mãe. O jeito, né? As manias. Contágio social. Não é? Isso é normal. Mas, dentro do ambiente de treinamento, o Senhor, Ele quer calibrar a nossa audição. E o Senhor, dentro desse ambiente de treinamento, Ele vai nos levar para níveis mais profundos. Amém, queridos? Níveis de revelação e de profundidade mais profundos, que vai exigir de você, que vai pôr, sabe, à prova a sua vida, a sua existência. Vai pôr à prova tudo que você acredita nele. Então, são níveis maiores. Daniel, enquanto estava jejuando, o príncipe da Pérsia estava impedindo que o anjo do Senhor viesse para entregar a resposta de Deus. Então é níveis maiores, diga níveis maiores de entrega. Níveis maiores de entrega. Vai chegar uma hora que um jejum de meio-dia não dá para você mais. Jejuar de 6 da manhã a meio-dia, isso não existe mais.
Vai chegar uma hora que não vai dar mais para ter um jejum desse. Porque o que Deus já está te dando já é para lá de 2 dias, de 3 dias de jejum. Você está entendendo, querido? Para o que Deus quer fazer na tua vida, talvez é para lá de 21 dias de jejum de Daniel. Para o que Deus quer começar a falar contigo e trazer resposta. Porque você sabe, queridos, existe a oposição. Diga a oposição da voz de Deus. É o reino espiritual. O diabo vai fazer de tudo para que você não tenha vida. Porque a voz de Deus é vida. Amém, queridos? Aleluia? A voz de Deus é vida. E se a voz de Deus chega, você se alegra. Você diz assim: o Senhor está comigo. Ele não se esqueceu de mim. Sabe? Mas exigirá de mim, de você, níveis maiores. Amém? São revelações maiores que exigem níveis maiores. Tá? Aí uma líder minha disse: pastor, é mês de férias, porque o senhor colocou um jejum de 21 dias? Eu pergunto: o céu tira férias? O céu tira férias? Deus tira férias? Vou perguntar agora: o diabo tira férias? Os demônios tiram férias? Deus não para. Eu pergunto a você: você quer que o céu pare de trabalhar por você? Você quer que o céu entre de férias por você? É tempo de você também buscar o discernimento de Deus. Amém? Tudo isso está dentro de um ambiente de treinamento. Isso tudo está dentro de um ambiente de treinamento. E essa capacitação, Deus, Ele quer dar para mim e para você. Amém, queridos? Deus quer dar para nós nessa noite. Essa mensagem ela é bem objetiva, mas ela é uma mensagem que deve nos mover para um ambiente de fato de recolhimento, de fechar a porta, de sair do ativismo, de sair, sabe, das agitações, das dispersões, para que Deus possa ter a tua atenção. A pergunta é: Deus está tendo a minha e a tua atenção? Deus está tendo a nossa atenção? Deus está tendo. Hoje eu parei para ler as Escrituras, e o texto que o Senhor me levou foi o texto onde o povo murmurava depois da morte de Miriam. O povo nem respeitou o luto daquela profetisa, daquela sacerdotisa. E ali ela morre, a irmã de Moisés. O povo ali já murmurando, querendo o agir de Deus, querendo a intervenção de Deus, murmurando, reclamando. Aqui não tem uva, aqui não tem figos, aqui nossos filhos vão morrer de sede, nosso gado. Deus, você nos trouxe aqui para morrer. E aí Arão e Moisés, diga assim: Arão e Moisés foram para a tenda do encontro. Que coisa extraordinária. Eles não foram bater boca com o povo. Líder não bate boca com ovelha, queridos. Líder não briga, não discute. Amém, queridos? O líder, ele traz o assim diz o Senhor. Por isso que às vezes a gente tem vivido um tempo muito oportuno, eu e a pastora Elisângela, um tempo que a gente não está muito perto do povo, mas a gente está mais perto de Deus. Mas a gente está mais perto de Deus para que a gente tenha mais povo e mais de Deus. Porque se a gente ficar muito perto do povo, a gente perde Deus e perde o povo. Eu vou repetir: se a gente ficar muito perto do povo, a gente perde Deus e perde o povo. Tá? Agora, quanto mais você está junto de Deus,
do lado de Deus. Quanto mais você é líder, você que é líder de célula aí, de jovem, quanto mais você é líder, quanto mais você está perto de Deus, mais você vai ter de Deus e vai ganhar o povo. Porque no frigir dos ovos, sabe, no resultado final, o que o povo quer ouvir de mim e de você é se a gente tem uma palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. É o assim diz o Senhor. Como eu recebi aquela palavra que o pastor liberou, como eu recebi a palavra que minha líder liberou, como aquela palavra foi de Deus para a minha vida. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. O que importa é ouvir a voz de Deus. O que o povo quer é ouvir a voz de Deus. O povo precisa chegar aqui, não precisa estar junto de mim, nem tomar cafezinho comigo. O povo precisa ouvir Deus falar através da minha boca. Isso é mais suficiente. Isso é mais do que suficiente. Eu não estou dizendo que eu não gosto de estar com você. Eu amo estar com você. Eu amo estar na igreja. Mas o que é mais importante é eu chegar aqui e falar assim diz o Senhor. É o que vai mudar a tua vida. É o que vai mudar a tua história. É o que vai mudar a nossa história. E aí eu quero dizer para você que quanto mais você está junto de Deus, mais você vai ter respostas para dar ao povo. Então diga assim: Moisés e Arão foi para a tenda do encontro. Olha aí, tá vendo? Não sou TDAH, tá vendo? Puxei a linha de raciocínio, tá vendo, pastor? Você fica dizendo que eu sou TDAH? Nada contra os TDAHs aí de plantão, né? Amo vocês são super, hiper, mega focados, tá? Mas eles foram orar, foram buscar a face do Senhor. E quando eles saem do meio da cobrança, saia do ambiente de cobrança, irmãos. Amém? E vai buscar a Deus. Sai do ambiente de cobrança e vai buscar o Senhor. Senhor, o que é que tu queres comigo? O que é que tu tem para esse povo? Onde eu me encontro agora? O que é que o Senhor pode fazer através da minha vida? Para minha família, para minha casa, para essa situação. Eles foram buscar solução. Diga assim, eles foram buscar solução. E Deus dá solução para quem vai buscar solução. Você crê nisso? Deus dá solução para quem quer solução. Não adianta você ficar batendo boca com o povo. Não, mas não sabe não, tudo que Deus já fez, tudo que Deus já fez, e tu ainda está assim, tudo que Deus já morreu. Não adianta argumentar, queridos. Você tem que chegar com uma palavra. Amém, queridos? Assim diz o Senhor. Amém? Porque não adianta, o murmurador nunca vai olhar o que Deus fez. Ele sempre vai olhar o que está faltando. O murmurador sempre vai olhar o que está faltando. Mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo, está faltando aquilo. E aí a murmuração é comparada ao pecado de rebeldia. Porque você, não é, está agindo como um rebelde diante do Senhor. Quando Moisés vem com a resposta, Moisés diz, olha, o Senhor disse, vai lá, fere a rocha. Vai lá na rocha, que eu farei o povo beber água da rocha. E aí Moisés chega muito irritado com o povo. E ele diz para o povo, rebeldes! Deus tinha mandado ele chamar o povo de rebelde? Não, Deus tinha dito, eu vou tirar a água da rocha para eles beberem. Ponto final. Diga assim, ser líder não é fácil. A gente não pode ser deixado, se deixar levar pelas pressões. Porque senão a gente arruma um problema com Deus. Aí Moisés, rebeldes! Bate 2 vezes. Pá, pá. Tá aí, faremos sair água da rocha para vocês.
Faremos. É eles, é? Tem gente que diz, por que Deus foi tão duro com eles? Porque toda vez que nós que ouvimos a voz de Deus, queremos roubar um pouquinho da autoridade de Deus para a gente, Deus vai nos reprovar. Aí Deus chegou para Moisés e disse assim, porque o povo foi lá beber água lá na rocha. Depois ele chegou para eles e disse, vem cá, por que vocês não deixaram eu mostrar minha santidade? Não era desse jeito. Eles fizeram certo da forma errada. Diga assim, calibrar os ouvidos. Diga assim, ambientes mais profundos. Diga assim, obediência plena. Diga assim, obediência plena. Três coisas que a gente precisa fazer quando a gente quer discernir a voz de Deus. Calibrar os ouvidos. Buscá-lo profundamente. E ter uma obediência plena. Porque você, veja, Moisés e Arão ouviam a voz de Deus? Ouviram? Deram uma resposta ao povo? Errado. Fizeram certo da forma errada. Você já imaginou isso, pastor Valdemir? Deus chegou para eles e disse, por conta disso vocês não vão entrar na terra prometida. Bichinho de Moisés. Mas ele deixou o ímpeto. Ele quis ser o advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Para de querer ser o advogado de Deus. Ele é o supremo juiz. Amém, queridos? Ele é juiz dos juízes. Ele é legislador. Ele faz a lei e executa a lei. Ele não tem advogado. Advogado é Jesus da gente. Se a gente acreditar nele. Mas Deus é juiz. E aí tem gente que, por que ficar furioso por conta do pecado de alguém? Porque alguém falou, alguém disse, alguém... E aí fica furioso. Aí Deus fala contigo, tu vai falar com a pessoa com grosseria. Deus não quer mostrar a glória dele dessa forma. Não usurpe o processo da santificação, da glória de Deus. Deus quer exaltar o seu nome, o nome dele. Deus quer glorificar o nome dele. Amém? Deus quer glorificar o nome dele. E aí ele vai falar com você, e você deu uma de advogado de Deus. Agora eu estou arretado. Eu tenho um recado, eu tenho uma vara. Eu vou acusá-los dos seus pecados. Rebeldes. Diga assim, obediência plena. Mas isso não é só para líder não, tá? Isso é para todo crente. Amém, queridos? Todo crente. Todo servo de Deus. Toda serva de Deus. Todo homem e mulher. Digo mais. Isso é para todos os povos. Isso é para todos. Por quê? Porque eles não entraram na terra prometida. O Senhor disse, olha, porque vocês não deixaram eu mostrar a minha santidade. Ia ter uma forma da água sair. Amém, queridos?
Ele bate 2 vezes. Ia ter uma forma. Ia ter um processo. Diga assim, ia ter um processo. E aí ele quebra o processo. Eu quebro o processo. Tentando ser advogado de Deus. Quem já tentou ser advogado de Deus aqui? Eu já tentei ser advogado de Deus. Você está fazendo isso com meu Deus. Aí Deus me tirou algumas bênçãos. Porque ele não precisa de advogado, ele é supremo juiz. Ele é juiz dos juízes, Senhor dos senhores. Deus não precisa de ninguém para defender ele. Ele é o Deus dos exércitos. Aleluia. Ele é o Senhor dos senhores. Agora ele quer mostrar a sua santidade. Ele quer mostrar a sua glória. E aí ele vai falar contigo. E você vai ter que ter a obediência plena. Samuel, em um outro momento da vida dele, eu quero encerrar com esse episódio. Chegou para Saul e disse: vá lá, mate o rei Agag, todo o seu povo, gado, tudo, animal, não traga nada. E aí ele traz o rei e os animais. Quando Samuel chega, diz: por que você não ouviu a voz de Deus? Ele ouviu. Ele só não obedeceu. Ele só não obedeceu. Ele só não obedeceu. Por quê? Porque mais uma vez ele achou que podia alterar o que Deus estava falando. Diga assim: eu e você. Diga para o seu irmão: eu e você não podemos alterar o que Deus fala. Diga assim: obediência plena. O que Deus fala não é alterado. Está falado. Mas, veja, na minha igreja que eu fazia parte, fizeram que deu certo, que o que Deus está dizendo é isso aqui agora para esse momento. Amém, queridos? Mas olha, lá atrás, Deus fazia assim, gente. Jesus chegou e disse assim: agora eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Se o seu gado cair num buraco, você não vai pegar não vai salvar não? Então por que eu não posso curar no sábado? Porque as pessoas estavam presas a um padrão religioso antigo. Diga: religiosidade. Deus só fala daquele jeito. Quem disse? Estava com a minha esposa ontem conversando. E estávamos refletindo. A gente estava num café no shopping. Que nem tem uma onda, né? Quando conversa, no café do shopping, está falando de Jesus. Terminou falando de Jesus, de lá contando um testemunho, chorando. O pessoal do café chegou passando pelo shopping assim, nós dois chorando. Aí o pessoal dos cafés ficou assim, eu disse: meu Deus, acho que esse casal está em crise. E a gente lá, né, um café bem chique lá, meu Deus, caro que só o negócio, mas foi bom, o ambiente foi bom. Foi bom. E a gente chorando lá. E eu disse: sabe, filha, Deus, Ele gosta de confundir. Deus gosta de a gente falando das maravilhas do Senhor. Por quê? Porque quando Deus fala, queridos, Deus quer confundir. Ele permite você chegar no fundo do poço. Ele permite. Não é que Ele quer. Mas Ele permite. Porque a gente, às vezes, somos humanos. Somos frágeis. Vulneráveis.
E nós chegamos ao fundo do poço. Quando chega lá no fundo do poço, ele pega e diz: agora eu vou falar contigo. E parece que quando a gente está no fundo do poço, a gente escuta a voz dele mais preciosamente, sabe, audível. Você escuta a voz dele, porque lá no fundo do poço, nenhuma voz mais importa. A voz do teu marido não importa. A voz dos teus filhos não importa. A voz de ninguém mais importa. Nem do teu pastor mais importa. Só a voz de Deus. Aí quando ele fala contigo, quando ele mostra um sinal, diga assim: a água da rocha. Porque Deus vai fazer. Deus disse assim: esse povo está no deserto. Eles não estão entendendo para onde eu estou comandando eles. Eles estão dizendo, estão ignorando tudo que eu já fiz. Meus filhos vieram me buscar aqui e eu estou dizendo, eu vou tirar água para eles. Deus podia fazer a água sair da terra, sim ou não? Fazer a água sair da terra. Cavem um buraco. A água vai sair do deserto, da própria terra. Tem mais sentido, sim ou não? Mas Deus chega para eles assim: a água vai sair da rocha. Porque de pedra sai água. Meu amigo, eu já vi água brotar do chão. Mas de rocha. Aí os servos dele quebram a glória de Deus. Batem. Xinga o povo. Aí Deus, a promessa se cumpriu, o povo bebeu água. Mas Deus depois chama eles e diz assim: vocês impediram de eu mostrar a minha santidade, de mostrar o quanto eu sou santo. Vocês tentaram ser meu advogado, eu não preciso. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê sabedoria quando você ouvir a voz dele, para que você não saia rebeldes. Eu já fiz isso. Não nesse pastorado, mas já olhei para a porta da igreja assim, ó, e disse para um irmão assim: você está vendo aquela porta ali, meu irmão? Sai por ela e nunca mais entra aqui. Eu já fiz isso. Não me orgulho. Depois Deus me permitiu encontrar esse irmão. Aí o Senhor disse: está lembrado daquele dia? Eu disse: estou lembrado. Você disse: pede perdão a ele. Eu disse: eu vou pedir. Eu chamei ele e disse: meu irmão, está lembrado daquele dia que eu mandei tu olhar para a porta e ir embora? O cara estava doando bebedouro, estava doando isso, estava doando aquilo, queria mandar na igreja. Mas eu fiz a coisa certa da forma errada. Queria mandar na igreja, no pastor, na mulher do pastor, só porque doou um bebedouro. Aí eu fiquei retado, rebelde, quebrei a pedra, saí do pastorado daquela igreja, irmãos. Saí do pastorado daquela igreja. Que Deus remove, queridos. Porque a Bíblia diz que quando o homem se ensoberbece, Deus o abate. Deus o abate. Vocês estão pegando a melhor versão. Pode dar glória a Deus, hein, irmão? Pode dar glória a Deus. Vocês estão pegando a melhor versão.
Caleb nasceu com 35. Quando o Caleb nasceu, eu tinha 35 anos. Oh, meu Deus, quanto livramento Deus deu a ele. Eu tinha 35 anos já, Mateus, quando o Caleb nasceu. Quanto livramento. Ele não sabe quantos dias de oração ele tem que fazer agradecendo a Deus. Porque quando a gente não discerne a voz de Deus, quando a gente não está com os ouvidos calibrados, quando a gente não busca profundamente, quando a gente não tem uma obediência plena, a gente vai sentir as rebordosas da falta de unidade com Deus. Então, eu quero concluir essa mensagem dizendo que o ambiente de treinamento, diga assim, um ambiente de treinamento, é esse aqui. É a tua casa. É o teu trabalho. É o shopping, é a rua. Todo lugar é ambiente de treinamento. A sala de um seminário, para quem quer ir para níveis, Deus quer colocar para níveis maiores. Diga assim, Deus chama, mas os livros capacitam. Diga assim, Deus chama, mas os livros capacitam. Porque Deus capacita os escolhidos. Então, Deus vai capacitar por meio de líderes capacitados e mestres capacitados. Ah, mas eu quero um dia dirigir uma igreja, eu quero um dia pastorear com a minha esposa, eu quero um dia liderar, eu quero estar na próxima, olha, em uma das famílias na graça que for abrir por aí, eu quero estar lá com a minha esposa, dirigindo um culto, pregando, todo domingo, falando assim que tem Jesus. Tem que haver preparação. Amém, queridos? Tem que haver calibragem na escuta. Por isso que tu tem que ir para uma sala de estudo, de ensino, de mestres, para haver calibragem na escuta. Tem que haver busca profunda. Diga, busca profunda. Né? Que nem a musiquinha que Daniel cantou aqui, né? Água no tornozelo, no joelho, na cintura. E aí depois é na braçada. Tem que ter busca, profundidade. Como é que está a tua vida com Deus? Está buscando? Aproveita esses jejuns que a igreja está promovendo. Por isso que é bom congregar numa igreja que te impulsiona a jejuar, a orar, a ler a palavra. Amém? Por quê? Porque se partisse de você, você não faria. Deus já falou tantas vezes, você se sabota. Deus já mandou tantas vezes, você diz, não, isso não é. Porque teus ouvidos não estão calibrados. Aí você precisa de um ambiente profético, de um ambiente de treinamento para te conduzir para um propósito profético, para níveis maiores. Amém? Líderes, ministérios estão convidados a participar desse processo. Amém? Ah, mas eu não vou não. O nível, água no tornozelo. Diga assim, água no tornozelo, no joelho, na cintura. Diga, Deus está mostrando os níveis. Eu escolho se eu vou ou se eu fico. Eu escolho se eu mergulho ou se eu não mergulho. Se eu me disciplino ou se eu não me disciplino. Se eu vou, se eu fico. E por último, uma escuta, uma obediência plena. Diga assim, obediência plena à voz de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Tem sentido para você, queridos? Quantos ouvidos aqui estão precisando ser calibrados? Hoje é 11 de janeiro. Como está a tua busca profunda com Deus? Ou está no mesmo ritmo de 2025 ainda? Como está a tua busca profunda? Como está a tua busca profunda? Quando vinha a pressão, as cobranças, vai para a tenda do encontro. Vai buscar ouvir a voz de Deus, amém? Vai buscar discernir a voz de Deus.
E se Deus já falou, não tenta alterar o que Deus falou. Ah, mas eu trouxe para sacrificar. Aí Samuel disse para Saul: o que importa é a obediência, em vez do sacrifício. Ele vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Escuta plena, obediência plena. Não altere aquilo que Deus falou. Não pense que você pode dar um upgrade naquilo que Deus disse por meio do anjo da igreja. Ah, um pastor pregou, mas não é bem assim não. Ah, o pastor pregou, mas não é, isso aí não é assim não. Que eu vi um pastor dizer, vai para a Bíblia, amém? Se eu falar aqui, vai para a Bíblia. Vai para as Escrituras. Tá? Por quê? Porque é muito importante que você não altere aquilo que é pregado. Eu vou concluir. Olha para mim aqui. Essas crianças lindas aí, bonita, que saiu do DP. Vamos cantar um louvor. Peço que o grupo louvor venha aqui para frente. Vejam aí já a canção do ofertório, baseada na mensagem. Meu grupo lindo, talentoso. Eu vou concluir com uma fala dizendo o seguinte: o ambiente de treinamento gera capacitação. E toda capacitação, ela promove confiança. E quando você está treinado, pastor Valdemir, Neto, pastora Gisele, Mônica, William, quando você está treinado, você passa a sentir confiança. Eu sei fazer. Me ensinaram. Eu treinei. E aí você para de depender. A prática de vários cultos, de como faz. Por isso que a gente não escreve liturgia, irmão, porque a gente já está tão treinado que é em vão imprimir um papel, que a gente já sabe cada coisa do culto. Se eu sair daqui hoje, vocês fazem o culto do mesmo jeito, se brincar, até melhor. Mas o Senhor falou comigo uma vez, dizendo assim: olha, você aprendeu a fazer. Você sabe fazer. E porque você sabe fazer, você está deixando de orar. Porque você aprendeu a fazer, você está deixando de depender. Porque você já sabe fazer, você já está tão bem treinado. Você está tão dependente das suas ferramentas, daquilo que eu já te dei, que você está autoconfiante. Esse é o perigo. É quando Deus sai de cena, porque você já dá conta. Não deixa Deus sair de cena. Quanto mais você souber, mais diga assim: eu dependo de ti. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso saber qual é a próxima voz. Qual é o próximo comando. Por que jejuar, queridos? Eu pergunto a você: você sabe o que vai fazer esse ano da sua vida? Fora continuar trabalhando para pagar a conta? Fora isso você não sabe. Então você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar, amém, queridos? Você tem que buscar, você tem que calibrar os seus ouvidos, buscar profundamente. E quando Deus falar para você, não tente alterar aquilo que Deus falou. Não tente alterar aquilo que Deus falou. Não tente mudar aquilo que Deus falou. Tenha uma escuta plena. Deus quer te levar para níveis maiores.
Meio dia de jejum não vai dar conta. Talvez vai ser 3 dias. O Senhor já está falando comigo para fevereiro. O Senhor já está falando comigo para março. Eu sabia que essa linha, quando eu abrisse, ela não ia parar. Eu sabia que ela não ia parar. Mas chegou o tempo de nós termos uma busca profunda. Uma busca profunda. Uma entrega profunda. Vigílias de oração. Consagrações. Plenitude em Deus. Para que a gente possa ouvir qual é o próximo passo. O que vamos fazer? Para que a gente não quebre a pedra. Para que a gente não bata na rocha. Para que a gente não queira sacrificar onde nós devemos obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então que Deus te abençoe. Fica de pé em nome de Jesus. Temos os QR Codes na lateral.